Bolívia. Terra de altiplanos elevados e horizontes andinos. Terra onde montanhas sagradas, lagos ancestrais e culturas indígenas permanecem vivas. Terra em que tradições pré-colombianas coexistem com a América Latina contemporânea. No coração da América do Sul, existe um país que respira altitude, espiritualidade e diversidade cultural. A Bolívia revela-se por meio de seus altiplanos, florestas amazônicas e cidades marcadas por rituais, mercados e memórias antigas. Bem-vindo à Bolívia. No altiplano, o Lago Titicaca brilha como um espelho sagrado. Ilhas ancestrais e comunidades indígenas mantêm mitos de criação transmitidos por gerações. La Paz, situada entre montanhas íngremes, é uma das capitais mais altas do mundo. Suas ruas Zing-Doc, teleféricos e mercados coloridos refletem uma cidade em constante movimento. O Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do planeta, transforma-se em um espelho infinito durante a estação das chuvas, criando uma das paisagens mais surreais da Terra. Nas florestas amazônicas da Bolívia, rios sinuosos e uma biodiversidade abundante revelam o lado tropical do país. Cidades como Sucre e Potosí preservam a arquitetura colonial, antigas minas de prata e capítulos decisivos da história sul-americana. A culinária boliviana reflete altitude e tradição saltenhas, quinoa, milho andino e pratos que expressam a relação profunda entre o povo e a terra. Antes de seguirmos pelos caminhos da Bolívia, uma pergunta se desenha naturalmente: o que faz deste país um lugar tão diferente de todos os outros? Serão as paisagens que mudam do altiplano ao sal infinito, as culturas indígenas que continuam vivas no cotidiano, os rituais que conectam passado e presente, ou a sensação constante de harmonia entre a terra e o espírito. Partilhe sua visão nos comentários e acompanhe o canal para continuar esta jornada por altiplanos desertos, de sal, florestas e histórias profundas da Bolívia. Uyuni. Uyuni está localizada no sudoeste da Bolívia, em uma região aberta do altiplano, funcionando como ponto de ligação entre a cidade e vastas áreas naturais ao redor. O espaço urbano surge de forma direta, sem barreiras visuais claras com a paisagem externa. A paisagem ao redor é plana e extensa, marcada por solos claros, áreas áridas e vegetação esparsa. A sensação predominante é de amplitude contínua, onde a cidade aparece como um núcleo isolado em meio ao espaço aberto. O traçado urbano é simples e funcional, com ruas retas e edificações baixas. A organização da cidade prioriza a circulação e serviços básicos, refletindo seu papel como ponto de parada e redistribuição. Um dos elementos históricos mais visíveis é a estação ferroviária. Os trilhos e estruturas associadas indicam a importância de Uyuni como nó logístico regional desde o início do século XX. Nos arredores da cidade, é possível observar fauna adaptada a ambientes áridos.
Lhamas e alpacas aparecem em áreas abertas, enquanto aves como flamingos, andorinhas andinas e pequenos rapinantes utilizam zonas alagadas e terrenos planos. A presença animal é intermitente e ligada às condições do ambiente. Em períodos específicos, bandos de aves se concentram em áreas rasas próximas às planícies salinas. A vida cotidiana em Uyuni segue um ritmo contido. Mercados, oficinas mecânicas, hospedagens simples e restaurantes concentram a atividade diária, enquanto bairros residenciais mantêm circulação reduzida. A proximidade com planícies salinas e áreas desérticas confere à cidade uma identidade visual distinta. A luz intensa e a ausência de obstáculos criam contrastes marcantes entre céu-solo e construções. Uyuni pôde ser compreendida como um ponto de transição entre ocupação humana e paisagem extrema. Seu valor está na combinação entre espaço urbano mínimo, fauna adaptada e o contato direto com ambientes abertos do altiplano. Cemitério de trens. O cemitério de trens está localizado nos arredores da cidade de Uyuni, em uma área aberta e árida, afastada do núcleo urbano. O local reúne locomotivas e vagões abandonados ao longo de uma planície extensa. As estruturas metálicas estão dispostas de forma irregular, algumas alinhadas aos antigos trilhos, outras deslocadas ou parcialmente soterradas pelo solo. Não há delimitação clara entre o conjunto ferroviário e a paisagem ao redor. As locomotivas datam principalmente do início do século XX, período em que Uyuni funcionava como um importante entroncamento ferroviário regional. O abandono ocorreu após o declínio do transporte ferroviário e das atividades associadas. A exposição contínua ao vento, à areia e às variações climáticas acelerou a corrosão do metal. Superfícies enferrujadas, estruturas vazadas e peças ausentes fazem parte do estado atual dos trens. O ambiente ao redor é silencioso e aberto com solo seco e vegetação mínima. A ausência de construções próximas amplia a percepção de isolamento e permite uma observação direta dos objetos no espaço. A fauna local é discreta, composta principalmente por aves adaptadas a áreas abertas e pequenos animais que utilizam as estruturas metálicas como abrigo ocasional. A presença animal é esporádica. A circulação no local é livre, sem trilhas definidas. Caminhar entre os vagões permite observar detalhes mecânicos e inscrições antigas e marcas deixadas pelo tempo e pelo uso humano posterior. O cemitério de trens tornou-se um espaço de interesse visual e documental. A justaposição entre tecnologia obsoleta e paisagem árida cria um registro físico de uma fase específica da história regional. O cemitério de trens pode ser compreendido como um conjunto de objetos abandonados inseridos em um espaço aberto.
Seu valor está na materialidade exposta na escala do terreno e na possibilidade de leitura direta do passado ferroviário de Uyuni. Lago Titicaca. O Lago Titicaca está localizado no altiplano andino na fronteira entre a Bolívia e o Peru. Com altitude superior a 3.800 metros, é considerado o lago navegável mais alto do mundo. A paisagem ao redor é ampla e aberta, com planícies elevadas, colinas suaves e cadeias montanhosas ao fundo. O horizonte é extenso, e a separação entre água e céu torna-se menos nítida em determinados momentos do dia. O clima é frio e seco, com ventos frequentes e variações de temperatura entre manhã, tarde e noite. A luz solar é intensa, refletida diretamente pela superfície da água. O lago possui águas extensas e relativamente calmas, com pequenas ondas geradas pelo vento. A coloração varia do azul profundo ao cinza, dependendo do céu e das condições climáticas. Ao longo das margens, comunidades indígenas vivem de pesca, agricultura em pequena escala e transporte lacustre. Barcos simples fazem a ligação entre vilas-ilhas e cidades ribeirinhas. As ilhas do lago apresentam ocupação contínua, com casas de adobe, campos agrícolas e caminhos de terra. O uso do território segue ciclos naturais e tradições transmitidas ao longo de gerações. A fauna inclui aves aquáticas, peixes nativos e espécies adaptadas ao ambiente de altitude. A observação ocorre de forma discreta, integrada à paisagem e à rotina local. Culturalmente, o Lago Titicaca possui forte significado histórico e simbólico para povos andinos. Mitos de origem, rituais e festividades permanecem associados ao lago, integrados à vida cotidiana. O Lago Titicaca é compreendido como um espaço de grande escala e continuidade humana. A experiência está ligada à observação do ambiente aberto ao tempo desacelerado e à relação direta entre água-terra e altitude. La Paz. La Paz está localizada no oeste da Bolívia e é a sede do governo do país. A cidade situa-se em um vale profundo da Cordilheira dos Andes, a mais de 3.600 metros de altitude, o que a coloca entre as capitais administrativas mais altas do mundo. O relevo é um dos elementos mais marcantes. A cidade se espalha pelas encostas do vale, com bairros que variam significativamente de altitude. As áreas mais baixas concentram atividades administrativas e comerciais, enquanto zonas mais altas apresentam clima mais frio e condições ambientais mais severas. O clima é frio e seco durante grande parte do ano, com variações bruscas de temperatura entre o dia e a noite. A altitude influencia diretamente a rotina, exigindo adaptação física de moradores e visitantes.
La Paz possui uma estrutura urbana complexa. Ruas estreitas, vias íngremes e um sistema de transporte adaptado ao relevo definem o deslocamento diário. O teleférico urbano tornou-se um meio essencial de conexão entre áreas altas e baixas. A população é diversa, com forte presença de comunidades indígenas aimarás e imigrantes de outras regiões do país. Essa composição se reflete em mercados, vestimentas tradicionais e no uso cotidiano de línguas indígenas ao lado do espanhol. A economia urbana combina administração pública, comércio informal, serviços e pequenas indústrias. Mercados abertos desempenham papel central no abastecimento da cidade e na circulação econômica local. Culturalmente, La Paz mantém práticas religiosas e festividades que misturam tradições andinas e católicas. Celebrações públicas ocupam ruas e praças em datas específicas integradas à vida cotidiana e à organização social. A cidade enfrenta desafios relacionados à expansão urbana, mobilidade e qualidade do ar, e gestão de recursos em um ambiente de alta altitude. Chuvas intensas podem causar deslizamentos em áreas vulneráveis. La Paz é compreendida como um centro político e social moldado por sua geografia extrema. Sua importância reside menos na aparência monumental e mais na capacidade de funcionar de forma contínua em um ambiente físico exigente. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra está situada no leste da Bolívia, numa região de terras baixas, onde o calor molda o ritmo da vida e a cidade parece crescer mais pela convivência do que pela pressa. Diferente do altiplano andino aqui, o horizonte é aberto, plano, cortado por rios como o Piraí, com um clima tropical que mistura sol intenso, chuvas repentinas e o cheiro constante da vegetação. Caminhar pelo centro histórico leva naturalmente à Plaza 24 de Setembro, onde a Catedral, as palmeiras e os bancos sombreados formam um espaço de encontro mais do que de passagem. A história de Santa Cruz é marcada por deslocamentos forçados no século XVI, quando a cidade foi transferida várias vezes devido a conflitos com povos indígenas e condições naturais adversas. Um episódio que ainda ecoa na memória local é o massacre de indígenas guaranis durante o período colonial, uma ferida histórica que hoje é lembrada em narrativas comunitárias e rituais de memória. A cultura crucenha mistura heranças indígenas espanholas e influências modernas, visível nas festas religiosas, onde catolicismo, crenças locais e expressões populares coexistem sem rigidez. Nos bairros e mercados, a vida segue simples. Vendedores, famílias e crianças ocupam as ruas ao fim do dia, enquanto o som distante da música e o cheiro de comida tradicional preenchem o ar.
Ao entardecer, vista de cima, Santa Cruz se estende horizontalmente sob uma luz dourada, revelando uma cidade que cresce para fora conectada ao território e às pessoas que a habitam. Santa Cruz de la Sierra não é apenas um destino, mas um espaço onde histórias difíceis, diversidade cultural e fé cotidiana convivem, convidando o visitante a observar antes de julgar. Rua Linares. A Calle Linares está localizada no centro histórico de La Paz, próxima à Praça São Francisco. A rua é curta e estreita e permanentemente ocupada por lojas especializadas, formando o que é conhecido como Mercado das Bruxas. O espaço urbano é simples e denso. As fachadas são baixas, os corredores estreitos e o fluxo de pedestres constante. Não há separação clara entre comércio e circulação. A rua funciona como um mercado contínuo ao ar livre. O mercado é conhecido pela venda de itens associados às práticas espirituais andinas. Ervas secas, amuletos, talismãs, minerais, incensos e objetos rituais são expostos em grande quantidade. Entre os objetos mais marcantes estão fetos de lhama secos, tradicionalmente utilizados em oferendas à Pachamama. Esses itens fazem parte de rituais de proteção, prosperidade e fundação de casas ainda praticados em diferentes regiões da Bolívia. As vendedoras, em sua maioria mulheres, aimarás detêm conhecimento prático sobre o uso dos produtos. As orientações são transmitidas de forma direta, baseadas em tradição oral e experiência cotidiana, não em sistemas formais de ensino. O Mercado das Bruxas reflete a convivência entre crenças andinas e o catolicismo. Muitos rituais combinam elementos indígenas com símbolos cristãos, sem uma divisão rígida entre religião, cultura e prática social. Além do uso local, o mercado atrai visitantes interessados em práticas tradicionais. Isso gerou adaptação no comércio, com produtos explicados para turistas ao lado de itens destinados ao uso comunitário. Entre os desafios estão a folclorização excessiva e a pressão turística. A linha entre preservação cultural e comercialização simbólica exige gestão sensível e respeito às práticas locais. A Calle Linares pode ser entendida como um espaço onde práticas ancestrais permanecem visíveis no cotidiano urbano. Seu valor está na continuidade de usos simbólicos inseridos na vida diária de La Paz. Parque Nacional Amboró. O Parque Nacional Amboró localiza-se no centro-oeste da Bolívia, principalmente no departamento de Santa Cruz, formando uma extensa zona de transição entre os Andes e a Bacia Amazônica. Criado oficialmente em 1984, o parque cobre uma área superior a 4.400 km², sendo considerado um dos territórios biologicamente mais diversos da América do Sul.
Geograficamente, Amboró apresenta uma variação altitudinal significativa desde áreas de planície amazônica até encostas montanhosas que ultrapassam 3.000 metros de altitude. Essa variação cria múltiplos ecossistemas, incluindo florestas tropicais úmidas, florestas nubladas, andinas e zonas subtropicais, cada uma com características climáticas próprias. O parque abriga mais de 800 espécies de aves, além de mamíferos como onças pintadas, antas, macacos, aranha e preguiças, tornando-se um local de referência para pesquisas zoológicas. A flora de Amboró inclui milhares de espécies de plantas com alta taxa de endemismo, especialmente em áreas de floresta nublada, onde a umidade favorece samambaias e orquídeas. Antes da criação do parque, comunidades indígenas e grupos rurais utilizavam a região para caça-coleta e agricultura de subsistência práticas, que hoje são reguladas por políticas de conservação. Atualmente, Amboró desempenha um papel estratégico na proteção de bacias hidrográficas, na estabilidade climática regional e no controle do avanço do desmatamento. O Parque Nacional Amboró permite compreender de forma concreta como áreas de transição ecológica concentram valor científico, ambiental e educativo para o futuro da Bolívia. Laguna Verde. A Laguna Verde situa-se no extremo sudoeste da Bolívia, no departamento de Potosí, integrando a Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, uma das áreas protegidas mais importantes do altiplano andino. O lago encontra-se a aproximadamente 4.300 metros de altitude, numa região caracterizada por planaltos elevados, atividade vulcânica intensa e clima árido de alta montanha. Aos pés do vulcão Licancabur, a Laguna Verde ocupa uma bacia endorreica sem saída natural, o que faz com que os sais e minerais se concentrem progressivamente ao longo do tempo. A coloração verde da água resulta da combinação entre minerais dissolvidos, como cobre, arsênio e carbonatos, e a presença de micro-organismos extremófilos adaptados à alta salinidade. As condições ambientais são extremas, com grandes amplitudes térmicas diárias, ventos constantes e baixos níveis de oxigênio, fatores que limitam significativamente a biodiversidade aquática. Apesar disso, a região ao redor do lago é frequentada por flamingos andinos, vicunhas e outras espécies adaptadas ao altiplano que utilizam lagunas vizinhas com maior oferta alimentar. Do ponto de vista cultural, o entorno da Laguna Verde fazia parte do espaço simbólico dos povos andinos pré-colombianos, que associavam montanhas, vulcões e lagos a entidades sagradas. Atualmente, a Laguna Verde é monitorada por cientistas como laboratório natural para o estudo de ambientes extremos, sendo comparada a condições encontradas em outros planetas.
A Laguna Verde permite compreender como geologia, química natural e altitude moldam paisagens únicas do altiplano boliviano, oferecendo uma visão clara dos limites da vida em ambientes extremos. Laguna Colorada. A Laguna Colorada está localizada no sudoeste da Bolívia, no departamento de Potosí, dentro da Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, uma área protegida, criada para preservar ecossistemas de alta altitude. O lago situa-se a aproximadamente 4.278 metros acima do nível do mar, numa região do altiplano andino caracterizada por clima árido, radiação solar intensa e grandes variações térmicas. Do ponto de vista geológico, a Laguna Colorada é um lago raso e salino formado em uma bacia endorreica sem escoamento natural, o que favorece o acúmulo contínuo de sais e sedimentos minerais. A coloração vermelha característica da água resulta principalmente da presença de algas microscópicas ricas em pigmentos carotenoides, combinadas com sedimentos ricos em minerais. As condições ambientais são severas, com temperaturas frequentemente abaixo de zero durante a noite, ventos constantes e baixos níveis de oxigênio, limitando a diversidade de organismos aquáticos. Apesar disso, a Laguna Colorada é um habitat fundamental para flamingos andinos, incluindo o flamingo chileno, o flamingo andino e o flamingo de James, que dependem das algas como fonte alimentar. Historicamente, a região fazia parte do espaço cultural dos povos andinos pré-colombianos, que atribuíam valor simbólico às lagoas de altitude e às montanhas vulcânicas ao redor. No século XX, a Laguna Colorada passou a ser estudada sistematicamente por cientistas devido às suas condições extremas, tornando-se referência em pesquisas sobre ecossistemas de alta salinidade e adaptação biológica. A Laguna Colorada representa um exemplo concreto de como fatores geológicos, climáticos e biológicos interagem no altiplano boliviano, contribuindo para a compreensão científica de ambientes extremos na Terra. Oruro. Oruro está localizada no oeste da Bolívia, no coração do altiplano andino entre La Paz e Potosí. A cidade encontra-se a cerca de 3.700 metros de altitude em uma planície extensa que se abre amplamente em todas as direções. A paisagem ao redor é marcada por terrenos secos, vegetação baixa e horizontes longos. Diferente de cidades situadas em vales Oruro, não é protegida por montanhas próximas, o que reforça a sensação de espaço aberto e exposição ao clima. O clima é frio e seco durante a maior parte do ano, com ventos frequentes e forte variação térmica entre o dia e a noite. Essas condições influenciam a arquitetura simples e o uso concentrado dos espaços públicos. O traçado urbano de Oruro é regular e funcional, com avenidas largas e quarteirões bem definidos. A cidade cresceu como centro administrativo e de apoio a atividades mineradoras da região,
o que moldou sua organização espacial. Fora dos períodos festivos, a vida cotidiana segue um ritmo previsível. Mercados terminais de transporte e áreas comerciais concentram o movimento diário, enquanto bairros residenciais mantêm circulação moderada. Culturalmente, Oruro é conhecida principalmente pelo Carnaval de Oruro, reconhecido pela Unesco. Durante vários dias, as principais avenidas tornam-se palcos de desfiles, danças tradicionais e música, alterando completamente a dinâmica urbana. As danças do carnaval combinam símbolos andinos e elementos cristãos, refletindo práticas religiosas e narrativas históricas locais. Fora desse período, essas expressões permanecem em ensaios, eventos comunitários e celebrações menores. Um ponto importante da cidade é o Santuário do Socavón, situado em uma colina próxima ao centro. O local recebe peregrinos ao longo do ano e oferece uma visão ampla da cidade e do altiplano ao redor. Oruro pode ser compreendida como uma cidade de ritmo contrastante. Em grande parte do ano mantém um cotidiano contido e funcional. Em momentos específicos transforma-se em um dos espaços culturais mais intensos do altiplano boliviano. Ilha do Sol. A Ilha do Sol está localizada na parte boliviana do Lago Titicaca, a uma curta travessia de barco, a partir de Copacabana. A ilha apresenta relevo elevado, com encostas que sobem diretamente a partir da margem do lago. A altitude é semelhante à do lago, superior a 3.800 metros, com clima frio e seco. O vento é constante e a incidência solar intensa, influenciando o ritmo das caminhadas e das atividades ao ar livre. O acesso à ilha ocorre por pequenos portos a partir dos quais trilhas de pedra conduzem ao interior. Não há estradas pavimentadas. A circulação é feita a pé seguindo caminhos antigos que conectam vilas e áreas agrícolas. A paisagem combina encostas rochosas, terraços agrícolas e áreas abertas com vista ampla para o lago. A separação entre espaço construído e natural é mínima, com moradias integradas ao terreno. A população local vive principalmente de agricultura de subsistência, pesca e pequenas atividades ligadas à visitação. Batatas quinoa e outros cultivos do altiplano ocupam os terraços ao longo das encostas. Culturalmente, a Ilha do Sol possui forte importância histórica para os povos andinos. Locais arqueológicos, trilhas cerimoniais e estruturas de pedra estão distribuídos pela ilha, integrados à vida cotidiana. A experiência de visita é marcada por caminhadas longas em terreno irregular. O tempo de deslocamento é influenciado pela altitude e pelo desnível constante entre portos e vilas no topo da ilha. Do alto da ilha, o Lago Titicaca se estende em grandes superfícies contínuas, com ilhas menores visíveis à distância. As mudanças de luz ao longo do dia alteram a percepção de cor e profundidade da água.
A Ilha do Sol pode ser compreendida como um espaço de ocupação humana antiga, mantida em escala reduzida. A experiência está ligada ao deslocamento a pé, ao tempo desacelerado e à relação direta entre altitude, terra e água. Floresta Amazônica. A floresta amazônica, na Bolívia, ocupa grande parte do norte do país, estendendo-se por planícies tropicais cortadas por rios extensos, como o Beni, o Mamoré e o Madre de Dios. Essa área integra um dos maiores sistemas florestais contínuos da América do Sul. O clima é predominantemente quente e úmido, com chuvas frequentes ao longo do ano. A alternância entre estação seca e chuvosa modifica o acesso às áreas internas à navegação fluvial e o cotidiano das comunidades locais. A vegetação é densa e estratificada, formada por árvores altas, copas sobrepostas e pouca incidência de luz no solo. Rios e igarapés funcionam como vias naturais, especialmente em regiões sem estradas permanentes. A biodiversidade da floresta boliviana é amplamente reconhecida. Entre os mamíferos estão onças pintadas, antas, macacos, preguiças e diversos roedores amazônicos. Aves como araras, tucanos e gaviões ocupam diferentes níveis do ecossistema. Répteis e anfíbios são abundantes, incluindo cobras, jacarés, rãs e sapos adaptados à umidade constante. Os rios abrigam uma grande variedade de peixes e organismos aquáticos que sustentam a cadeia alimentar regional. A região é habitada por numerosas comunidades indígenas, que mantêm modos de vida baseados em agricultura de subsistência, pesca-coleta e conhecimento detalhado do território. Esses grupos participam de iniciativas de conservação e manejo tradicional da floresta. Para visitantes, a experiência envolve deslocamentos longos de barco, caminhadas guiadas e observação indireta da fauna. Sons, pegadas e mudanças na vegetação costumam ser mais frequentes do que encontros visuais diretos. A floresta amazônica na Bolívia enfrenta desafios constantes como desmatamento ilegal, exploração de recursos naturais e impactos das mudanças climáticas. Esses fatores afetam tanto os ecossistemas quanto a segurança territorial das comunidades. A visita à floresta amazônica boliviana exige atenção, distância e respeito às regras locais. O entendimento principal não vem de grandes vistas, mas da percepção gradual de um sistema natural complexo que opera em sua própria escala. Sucre. Sucre está localizada no centro-sul da Bolívia e ocupa uma posição singular como capital constitucional do país. Diferente de La Paz, que concentra o poder executivo,
Sucre mantém funções judiciais e simbólicas que moldaram sua identidade urbana ao longo dos séculos. A cidade situa-se em uma região de vales a cerca de 2.800 metros de altitude, com relevo suave em comparação às áreas andinas mais elevadas. Essa condição geográfica contribui para um clima mais estável, com temperaturas moderadas e menor impacto da altitude extrema no cotidiano. O traçado urbano de Sucre segue padrões coloniais bem definidos. Ruas organizadas em quadrícula, praças centrais e edifícios institucionais próximos uns dos outros facilitam a circulação e reforçam a ideia de uma cidade planejada desde o período colonial. A arquitetura é um dos elementos mais reconhecíveis. Fachadas brancas, varandas discretas, pátios internos e telhados de cerâmica compõem um conjunto urbano homogêneo, preservado por regulamentos rígidos de conservação. O Centro Histórico de Sucre foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, não apenas por sua estética, mas pela integridade do espaço urbano. Muitos edifícios mantêm funções administrativas, educacionais ou residenciais, evitando a descaracterização do conjunto. Historicamente, Sucre desempenhou papel decisivo no processo de independência da Bolívia. A cidade foi palco de debates políticos e jurídicos, culminando na assinatura do Ato de Independência em 1825, evento que consolidou sua centralidade institucional. A vida cotidiana em Sucre apresenta um ritmo relativamente calmo. Universidades, tribunais, repartições públicas e atividades culturais estruturam o dia a dia, criando uma dinâmica previsível e menos acelerada do que em outras cidades bolivianas. Culturalmente, a cidade articula heranças coloniais e tradições indígenas da região de Chuquisaca. Festividades religiosas, rituais comunitários e eventos cívicos ocupam o espaço público de forma regular, sem grande espetacularização. Sucre pode ser compreendida como uma cidade de continuidade institucional. Seu valor não está na expansão ou na modernização acelerada, mas na manutenção de funções políticas, jurídicas e culturais que atravessam o tempo com relativa estabilidade. Potosí. Potosí está localizada no sudoeste da Bolívia, a mais de 4.000 metros de altitude, aos pés do Cerro Rico. A cidade foi um dos centros urbanos mais importantes do mundo colonial espanhol, devido à extração de prata. O relevo é elevado e exposto com clima frio e seco durante grande parte do ano. As condições ambientais influenciam diretamente a vida urbana, o trabalho e a preservação das construções históricas. O traçado urbano de Potosí reflete sua origem colonial. Ruas estreitas, praças centrais e edifícios administrativos foram organizados para atender à economia mineradora e ao controle imperial. O Cerro Rico domina a paisagem e a história local. Durante os séculos XVI e XVII, enormes quantidades de prata foram extraídas, sustentando a economia espanhola e integrando Potosí ao sistema econômico global.
A exploração mineral esteve associada a sistemas de trabalho forçado, envolvendo populações indígenas e africanas. As minas representaram riqueza para o império e condições extremas para os trabalhadores. O centro histórico conserva igrejas, casas coloniais antigas, casas da moeda e edifícios civis. Esses elementos formam um conjunto urbano que documenta a organização econômica, religiosa e social do período colonial. Em reconhecimento a esse valor histórico, Potosí foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. A designação destaca tanto a arquitetura quanto o significado global da cidade na história da mineração. Atualmente, a cidade enfrenta desafios ligados à conservação à atividade mineradora remanescente e às condições socioeconômicas da população. A instabilidade do Cerro Rico é uma preocupação constante. Potosí é compreendida como um símbolo histórico da relação entre recursos naturais, poder imperial e trabalho humano. Seu valor reside na capacidade de revelar de forma concreta os custos e impactos da riqueza mineral.